Vim aqui antes com a ideia então do imaginário invadindo o real, né? Veio no grupo um rapaz trazendo na mente a ideia, Freud um fanfarrão. Vou provar com as palavras dele. Então já tinha em mente o argumento, entrou com muita força. É uma pessoa que eu conheço há muito tempo, age assim normalmente, entra impulsivamente, achando que está correto e não aceita então ser questionado, né? E se magoa e sai. Quer dizer, a imagem quer se impor pela força, porque demonstra com isso ser inseguro, quer entrar de cima para baixo, e aí tem um problema que não vai conseguir se impor de cima para baixo pela força e é então inseguro, e ao mostrar então que estava inseguro, né, passa vergonha e aí se sente inferior de novo, fica com ódio, né? Nós estamos vivendo em situação aqui assim. Escrevi no grupo então: eu reconheço que a psicanálise, que pode ser um fanfarrão, mas ela me foi extremamente útil para eu não morrer, não matar, não ficar preso, nem ir para o manicômio. Eu precisei da psicanálise. Agora, se a psicanálise é de um charlatão, que é verdade também, mas é como religião, né? Porque no fim eu destituí o psicanalista. Ele estava errado. Primeiro, quando disse que não pode falar que a psicanálise é uma filosofia. Está errado ao dizer isso, que é uma filosofia, né? É uma teoria, é a linguagem, é fora da realidade. No consultório não existe o real, são duas pessoas falando palavras. Se entrar um terceiro ali com um dado concreto, desmonta todo o palco, né? Então, é uma filosofia. Segundo, que o analista não detectou um problema que não seria tão difícil detectar. E a pergunta era simples: como pode ser que a sua esposa estivesse na mesma gerência sua? Como pode ser que a sua esposa estivesse na mesma universidade que você estava estudando? Ela foi usando inteligentemente do pedido, né, de equidade, ganhando o mesmo salário do marido na Vale do Rio Doce e a mesma bolsa que o marido recebeu em Tóquio, inclusive a mesma licença remunerada sem que o marido soubesse. Essas perguntas simples, em 13 anos de análise, o analista não fez. Ele errou na análise, não conduziu, não esteve atento a esse dado, né? Uma pergunta simples, que eu mesmo não me fiz. Nunca perguntou por que aconteceu um problema em Tóquio com a licença dada pelo professor, né, uma carta de autorização, licenciando, autorizando a pesquisadora vir, que era minha esposa. Então, há uma série de falhas na psicanálise que o analisando estava ali, não conseguiu ver, e o analista, que também não viu, não é culpado, né? Mas ele podia ter percebido. Quando é que a análise funcionou para mim? Quando eu percebi o logro, né? Que eu entro agora com o Teodoro Dalrymple. Se você vai muito tempo ao analista, pagando caro ao analista,
e não disser que melhorou, você vai passar por idiota, né? Você tem que dizer que estava bom, senão vai dizer assim, mas você deu dinheiro de graça. Você gastou esse tempo enorme, não percebia que era uma religião aquilo, era um elogio, né? Era uma satisfação que você ia dar ao terceiro, ou ao segundo, né? Alguém, para sentir-se bem. Então, quando eu reconheci que eu estava indo, como um colega aqui do grupo diz, né? O Cid. Tem um amigo do grupo chamado Vinícius, que o apelido é Cid, que diz assim pra mim, na minha cara: você foi idiota, porque eu com menos de 5 anos já tinha percebido, menos ainda, que então me chamou de idiota e faz sentido, né? Agora, eu precisei passar por idiota, assim, por ficar 13 anos, para então descobrir que a análise não resolve a minha vida. Quem resolve sou eu mesmo quando descubro o logro. O imaginário, então, muito engrandecido, vai querendo resolver um problema na realidade, se impondo ao real, que é o tratamento psicanalítico, né? Ou o argumento do colega, ou de uma outra pessoa aqui, ou da minha esposa. Foi querer se impor ao marido, mesmo pelo caminho errado, cometendo uma série de erros dentro do relacionamento, e agora não podia mais admitir o erro para não perder poder. Na própria psicanálise acontece esse problema. Não admite o erro do narcisismo porque perderia poder, quando justamente é um ganho de poder você admitir que há o narcisismo na psicanálise. Reduz o inflacionamento dela. É uma relação entre dois narcisos no consultório. Existem interpretações, todas elas imaginárias, que necessitam se confirmar através do real. Se a paciente mente para o analista dizendo que está sendo prejudicada no relacionamento, só olha o prejuízo, pode estar sendo prejudicada, né? Mas e os lucros? Como que a analista nunca objetou a paciente dela dizendo, mas não foi ele que te trouxe para fazer curso de psicanálise 3 anos seguidos? Eu nunca te indiquei vir para a escola de psicanálise, mas o seu marido te trouxe. Se continuasse só comigo e ele não tivesse feito nada, você nunca ia se tornar artista, abandonar o IPOG. Pela minha orientação, pelo que você me dizia, você queria ser consultora. E tinha até uma empresa chamada Suporte. Por que você abandonou a sua ideia da Suporte? Foi você que decidiu, não? Ou foi porque seu marido foi pouco a pouco te estimulando, perdendo o medo, você se sentindo valorizada diante dele, e foi assumindo o seu desejo de ser artista? Você não fez um quadro chamado Olímpia, onde tem o seu rosto nua, que você posava na cama para seu marido? Se você sabe disso, que eu sei que você sabe, então é ele que se libertou para você se tornar artista. Não fui eu a analista. Mas como ela precisava, como dito aqui no início, né, mostrar arrogantemente que a sua imagem era ela que tinha conquistado, por causa de quê que ela tem que dizer isso? Pela autoestima lá embaixo. A pessoa tem a autoestima lá embaixo. Quando está em cima, vem de cima para baixo com força, batendo, querendo impor um argumento imaginário à realidade. Se você quer impor o imaginário ao real, vai ter problema, porque vai aparecer o real. Seus argumentos imaginários vão ficar com um neto autista.
com a irmã morta. Olha o real aparecendo ali. Então, pelo menos, se a irmã fosse morrer, se o neto fosse ficar autista, que o real estivesse participando junto, para ter corresponsabilidade com o imaginário. Ele não poderia falar mais nada depois, porque ele estava junto, tinha sido consultado. Ele contribuiu para que o desastre acontecesse. Ele também não percebeu. O marido estava junto e te apoiou. Quando você quis impedir o neto de ir para Curitiba, foi bem claro que foi a necessidade do real que desqualificou o imaginário. A imagem queria se impor, prejudicando o filho. Então nós estamos aqui relacionando sempre a necessidade do elemento externo ao eu. A única maneira do imaginário, que é o eu, não cair numa armadilha, é ele perguntar a alguém fora dele. O externo. O externo vai ajudar ao eu, né, a ver o erro dele. Aqui às vezes eu ia de moto, no escuro à noite, dirigindo justamente no escuro, por uma imagem escura. Eu não via adiante se tinha uma pedra, se tinha um buraco no asfalto, porque a luz do farol à noite, quando é aquela noite escura, onde não tem iluminação pública na estrada, né? A gente não vê muito longe, não. E quando está chovendo, então, aquela cerração? Então a imagem vai contra o real, navegando no escuro. Olha uma frase perfeita, né? Você vai navegar no escuro contra o real. Se houvesse um acidente, podia ser fatal. Então, a imagem avançando sobre a realidade, se ela puder, ela deve sempre consultar a realidade. Quem dera que tivesse uma supermoto, né? Que eu tivesse um carrão naquele tempo, né? Uma Toyota, um Hilux, não ia correr esses riscos. A gente corre um risco imaginário contra o real quando você está navegando completamente no escuro. Por exemplo, você aluga uma loja, né? Aluga um imóvel, vai botar uma loja ali, torcendo para dar certo. Eu nunca quis, na minha vida, né? Nunca botei loja assim do zero. Eu sempre comprei negócios em andamento que estavam dando lucro. As 5 bancas de jornais que eu comprei e os 4 táxis que eu tive, todos eram lucrativos. Só mudou o nome, passou a ser meu e eu tocando para frente. Quando eu vi que o Uber era puro imaginário, discordei logo do início. Então a gente vai negando sempre a realidade enquanto não tem os dados da realidade, mas é bom ter, né? Quando eu fui para o Japão, eu fui tudo no imaginário, me cerquei de todos os cuidados. Mesmo assim, lá eu passei mal devido à interferência da minha mulher, que queria a todo custo ir, e eu concordei que ela fosse também. Eu sentia muita falta, né? O distúrbio que eu tive lá, poderia não ter tido. Foi tudo muito bem controlado, né? Nós estamos então estudando muito o narcisismo na sua relação de imagem com o real.